Está sendo apresentado, salvo engano, em algum telejornal da Globo, um documentário sobre educação no Brasil. E ontem, se eu não me engano também, faz uma referência ao Espírito Santo, citando o Espírito Santo como exemplo. Assim, aqui tem médicos nesse plenário. Então, assim, eu não posso avaliar como é que é a forma correta de diagnosticar uma doença, porque eu não sou médico. Eu não sei a forma certa de analisar um exame, porque eu não sou médico. Eu não sei a forma correta de conduzir uma consulta, porque, obviamente, eu não sou médico. E se eu opino, eu tenho que deixar claro que é opinativo, porque eu não sou estudioso daquela área de conhecimento. Poucas pessoas conhecem efetivamente o que é a Lei de Diretrizes e Bases, o que são os parâmetros curriculares nacionais, o que é o Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação, como funcionam as avaliações como o IDEB e o PISA, por exemplo. E por isso é tão fácil manipular as questões da educação. Porque é diferente, aqui nós temos muita gente ligada à segurança. Por exemplo, se você fechar uma delegacia, imediatamente a população sente falta. Se você tirar o policial da rua, imediatamente a população sente falta. Porque começa a ser mais assalto, porque começa a matar gente, porque começa a arrombar, etc, etc. Na saúde é a mesma coisa. Se você fechar leitos no hospital, a população vê imediatamente. Se você fechar um hospital ou um posto de saúde, a população sente isso imediatamente. Mas se você fechar uma escola, não. Porque não mata imediatamente. Se você fecha uma sala de aula, um turno, a população não sente o reflexo disso. Sentem apenas aqueles que são expulsos da escola. Então é fácil você manipular. Você vê que sempre quando vai se cortar, onde mais se manipula verbas públicas, são na educação. Porque é muito mais fácil você fazer isso na educação, porque a consequência, ela vem a médio e longo prazo e ela é permanente. Inclusive, ela é uma das causas, a falta de uma política educacional verdadeira é a causa, uma das causas principais de tanta violência, de tanta gente doente, de tanta gente internada e por aí vai. Mas eu quero me reportar à questão de avaliação e você dizer assim, o Espírito Santo tem a melhor educação do país porque nós temos o melhor IDEB do país. O IDEB foi um índice criado pelo governo brasileiro na época do Fernando Henrique Cardoso, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. Como é que esse índice é feito? Então quando você fala assim, o nosso índice é de 4 pontos não sei o quê, como se atinge essa nota? Uma prova é dada de 2 em 2 anos, mas não para todos os alunos, é sorteado quantos alunos farão, e é um número muito pequeno, é uma amostragem pequena, de quantos alunos farão uma prova apenas de português e matemática. Não mede conhecimento de química, física, geografia, história, sociologia, apenas português e matemática. Aí, ali se faz a média de quanto foi daqueles alunos, daquele município, daquele estado. Ao mesmo tempo, para que esse resultado, em tese, não seja mascarado, se utiliza uma avaliação de quantos alunos passaram de ano naquela escola, e naquele estado, naquele município. Junta essas duas coisas, então, o fluxo de aluno com essa média de português e matemática feita por alguns alunos. As duas avaliações podem ser fraudadas ou mascaradas no mínimo. Por exemplo, uma escola em que 50 alunos farão a prova Brasil, que é a prova que daria a nota para o IDEB. Se o diretor, por exemplo, sabendo que dos 50 alunos que vão fazer a prova, 20 são muito ruins e se fizerem a prova vão puxar o índice para baixo, o diretor pode não comunicar a esses alunos para que eles não façam a prova. Quanto a passar de ano, hoje, no estado do Espírito Santo, em vários municípios, para um aluno ficar reprovado, ele tem que se esforçar muito, de tanta nota e oportunidade que é dada a esse aluno. Aqui no estado, se criou inclusive uma avaliação própria, que é o PAEBS, e que o aluno ganha nota só por ir lá na escola e assinar o nome. Ele não precisa fazer a prova, ele assina o nome e já ganha 4, 6 pontos, sei lá quanto. Então veja como é fácil mascarar o IDEB final. Mas aqui no estado,
aconteceu uma farsa maior. Por quê? Nos últimos 4 anos, foram fechados o turno noturno de mais de 150 escolas. E 41 escolas foram fechadas também. Ao fechar o turno noturno e, sobretudo, turmas de EJA, o governo, o que faz? Ele está expulsando da escola os piores alunos. Então, à medida em que os piores alunos não fazem a prova, eu puxo a média para cima. Então, assim, é uma fantasia ficar apontando o Espírito Santo como exemplo. E é curioso que não se diga que o Espírito Santo é um dos poucos estados da federação que não cumpre o mínimo constitucional de 25%, e a quantidade de escolas e turnos e turmas que foram fechadas nos últimos 4 anos. O número de alunos de 4 a 17 anos... O número de alunos de 4 a 17 anos que foram e que aumentou fora da escola, aumentou em 50% pelo menos aqui no estado. Então, assim, é uma farsa muito grande. E ainda que não fosse comemorar o fato de que um estado tem 4 pontos não sei o que de média, assim, é como você falar assim, olha, se você pegar o IDEB das 27 unidades da federação, os 26 estados, mais o Distrito Federal, é como você dizer assim, olha, se a média fosse 5 para passar de ano, está todo mundo reprovado, mas eu estou comemorando porque entre os reprovados eu tenho a melhor média. Então, assim, é curioso como se fala em educação sem estudar a educação, né? E como pessoas que se dizem comprometidas com a educação não entendem nada de educação também. E como às vezes você prega no deserto. Eu visitei 259 escolas estaduais em 4 anos aqui no estado. Eu conversei com pais, com alunos, com professores, com pedagogos. E é curioso, aquilo que se aponta como problema não existe nas escolas. Aqui no Brasil fica se procurando cabelo em ovo. Aí de repente você diz assim, olha, lá no Congresso Nacional está se aprovando agora uma lei, ou o governo está pensando em autorizar a educação dada em casa. Educação, tem uma parte da educação que ela tem que ser dada pelos pais. Mas a escola, ela é um senso de convivência. É ali que o aluno aprende verdadeiramente. E quando se apresenta projetos que nada tem a ver com qualidade de educação, é mais triste ainda, porque você fica discutindo o sexo dos anjos, ao invés de discutir por que as escolas estão caindo dos pedaços, porque o professor não tem uma qualificação muito melhor, por que tem tantos alunos fora da escola. Aí nós vamos dizer, olha, não pode discutir isso na escola, não pode falar, o professor não pode falar isso, não pode falar aquilo, etc, etc. Ora, vamos levar, né, o país mais a sério, vamos encontrar soluções efetivas para isso, né? Lá, a Finlândia é um dos países que revolucionou o seu sistema educacional. Uma das últimas inovações da Finlândia foi praticamente acabar com as avaliações semelhantes a essas que nós existimos no Brasil. E eu estou falando de um dos países que desponta como um dos países mais desenvolvidos e de melhor qualidade de vida do planeta. E uma das formas de avaliar os alunos hoje, na Finlândia, é observar como esse aluno lidar com a pluralidade e com as diferenças. Como ele respeita, como ele convive com aquele que é diferente dele, que pensa diferente dele, que tem outra religião que ele, que tem outra condição sexual que ele. Essa é uma das formas de avaliar o aluno. E aqui no Brasil, nós fechamos os olhos para aquilo que são problemas reais da educação brasileira e, por extensão, do Estado. Então, assim, toda vez que se fala em avaliações externas em especial, nós temos que conhecer a fundo como isso é feito e como isso pode ser manipulado e como possivelmente está sendo manipulado. Muito obrigado, presidente.